O C6 Bank sabe que você coloca o coração no seu negócio. Por isso criou uma conta que bate no seu ritmo. Abra já sua conta PJ grátis. C6 Empresas, é da vida do seu negócio. Jornal da CBN. Apresentação: Débora Freitas e Bianca Santos. Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da CBN desta segunda-feira, 11 de outubro de 2021. Comigo, no Rio de Janeiro, Bianca Santos. Muito bom dia, Bianca. Muito bom dia, Débora Freitas. Bom dia a você que acompanha o Jornal da CBN dessa segunda-feira. E a partir de agora, você acompanha tudo que é notícia no Brasil e no mundo. O presidente Jair Bolsonaro criticou o senador Davi Alcolumbre pela demora em pautar a sabatina de André Mendonça sobre indicação para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Alcolumbre é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde começa a análise da indicação do ex-ministro. Bolsonaro indicou André Mendonça para substituir o ex-ministro Marco Aurélio Mello no dia 13 de julho, atendendo a uma demanda de líderes evangélicos. O senador do Amapá disse na semana passada que ainda não pautou a sabatina por não haver consenso em torno da indicação. Bolsonaro, por sua vez, atribuiu a demora a um suposto jogo político por parte do senador. Em entrevista coletiva no litoral de São Paulo, onde passa o feriado prolongado, Bolsonaro insinuou que Davi Alcolumbre estaria travando a apreciação por ter interesse em conduzir outro nome para o STF. Ainda para 3 meses que está lá no forno, tá, o nome do André Mendonça. Quem não está permitindo a sabatina é o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre é uma pessoa que eu ajudei por ocasião das eleições dele na Câmara. Depois ele pediu um apoio para eleger o Rodrigo Pacheco, ajudei. Teve tudo o que foi possível durante os 2 anos comigo. E de repente ele não quer. Ele não quer o André Mendonça. Quem pode não querer é o plenário do Senado, não é ele. Ele pode votar contra. Né? Agora o que ele está fazendo, não se faz. A indicação é minha. Se ele quer indicar alguém para o Supremo, ele pode indicar 2. Ele se candidata a presidente no ano que vem. No primeiro semestre de 23, tem 2 vagas para o Supremo, ele indica 2 para o Supremo. No horário de Brasília, 6h04. O senador Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia, deve pedir o indiciamento do vereador Carlos Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro. O relator da CPI vai aproveitar essa semana do feriado para preparar o parecer, que será apresentado no dia 19 e votado no dia 20. O relatório deve apontar Carlos Bolsonaro como articulador da rede bolsonarista de distribuição de notícias falsas e desinformação. O deputado Eduardo Bolsonaro deve ser apontado como elo da rede com supostos financiadores, entre eles os empresários Otávio Facuri e Luciano Hang. Em entrevista à Globo News, Renan Calheiros disse que vai pedir o indiciamento de mais de 40 pessoas. Então nós vamos indiciar o líder do governo pela sua participação na negociata da aquisição das vacinas, o Ricardo Barros. Nós vamos indiciar o deputado do PMDB, o Osmar Terra, que foi uma espécie de porta-voz do negacionismo, os ilustres integrantes do gabinete paralelo, Anísio Yamaguchi, o Zanotto e outros. Nós vamos indiciar os ilustres membros também do gabinete do ódio, né, e todas aquelas pessoas que participaram das negociatas, das transações, que fecharam as portas para aquisição de vacinas de farmacêuticas respeitadas, como a Pfizer, como o Butantan. O senador Renan Calheiros adiantou também que o relatório final da CPI deve listar pelo menos 11 crimes atribuídos ao presidente Jair Bolsonaro. Nós teremos, com certeza, mais de 40 acusados. Para vocês terem uma ideia, só com relação ao presidente da República, nós já selecionamos 11 tipos penais de crimes que vão de crimes de responsabilidade, passando pelos crimes comuns,
né, de crimes contra a saúde pública e de crimes contra a humanidade também. Eu, nesse detalhamento e nas conversas que vou ter ainda com todos os senadores da comissão, é provável, é possível, certamente nós vamos ainda aumentá-los. Numa tentativa de driblar a possível inação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a cúpula da CPI montou um roteiro para a apresentação do relatório final da investigação. Segundo o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, da Rede, o resultado da comissão será entregue ao presidente da Câmara, Arthur Lira, aos Ministérios Públicos do Distrito Federal e de São Paulo e ao Tribunal Penal Internacional em Haia. Outras consequências virão. Este relatório, nós estamos dispostos a levá-lo até ao Tribunal Penal Internacional. Não pode tanto trabalho feito ser simplesmente desperdiçado, não ter consequências. A memória de 600 mil brasileiros exigem e cobram de nós essas providências. E nós a cumpriremos. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a cúpula da CPI e tentou mais uma vez desqualificar os senadores Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues. No Guarujá, onde passa o feriado prolongado, Bolsonaro também voltou a defender remédios comprovadamente ineficazes, como a cloroquina, no que foi aplaudido por apoiadores. Tem que perder tempo a acompanhar a CPI, até mais pelas qualidades morais, em especial dos três do G7. Olha a vida pregressa de Omar Aziz, de Renan, do outro também lá, Randolfo Rodrigues. E eles fizeram um trabalho político. Eu te pergunto, o que eles colaboraram nesses últimos meses no combate à pandemia? Em nada. O que eles fizeram no ano passado, quando tínhamos um problema sério pela frente, que o vírus aí realmente estava aí levando muita gente a óbito. Ficaram em casa, deixando tudo acontecer. E de repente aparecem como salvadores da pátria. Tentar de toda maneira buscar um contrato ou algo errado, não acharam nada, porque não tinha, né? Se tivesse, até ajudaria a elucidar o fato, e querem me rotular daquilo que eles sempre foram no passado, corruptos. Bateram muito na questão da cloroquina. Você perguntar aqui, pessoal, dá licença, me ajuda por favor aí. Quem aqui pegou Covid, levanta a mão. Baixa a mão. Quem tomou cloroquina ou ivermectina, levanta a mão. A média de mortes pelo coronavírus no Brasil é a menor desde novembro do ano passado. Pela primeira vez em quase 11 meses, a média completou uma semana abaixo de 500. De acordo com dados das secretarias estaduais de saúde, são 437 óbitos por dia. Ontem foram registradas 167 mortes e o total de vítimas ultrapassou 601. A redução do número de mortes mostra que a vacinação enfraquece a potência letal do vírus. O Brasil tem mais de 99 milhões de pessoas que tomaram a segunda dose ou a dose única de imunizante contra a Covid-19, que equivale a 46,5% da população com esquema vacinal completo. Os que tomaram a primeira dose e estão parcialmente imunizados são 149 milhões de pessoas. Isso corresponde a 70% da população. 6h11 agora. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai cortar dinheiro das áreas da saúde e da educação se o Congresso derrubar o veto à distribuição gratuita de absorventes a mulheres, estudantes de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade. Ao conversar também com populares em Guarujá, o chefe do executivo disse que a medida serviu como troféu político da oposição. Movimentos políticos e a sociedade civil pressionaram o governo Bolsonaro e parlamentares prometeram derrubar o veto publicado na última quinta-feira. Bolsonaro disse que a medida custaria mais de 100 milhões de reais e repetiu que a proposta é inconstitucional porque não estabelece fonte de custeio. Uma onda terrível, o malvadão do Bolsonaro vetou o projeto do absorvente, né? O MODES. Olha, a deputada, eu acho que é a deputada que é autora do projeto, ela sabe, né, que a inteligência pode usar para o bem ou para o mal. É igual uma arma, para o bem ou para o mal. O carro,
ela sabe, quando você apresenta um projeto que tem despesa, tem que apresentar fonte de custeio. Se eu sancionar, eu estou em curso em crime de responsabilidade com o artigo 85 da Constituição. Processo de impeachment. A despesa, ela alega em torno de 100 milhões de reais, é muito mais. Pela quantidade de pessoas, pela distribuição, não é, ela bota a distribuição gratuita, não é a cegonha que vai levar o almoço pelo Brasil todo. Alguém tem que levar, tem que ter uma logística para isso. O veto, em função disso, como o VT no passado, a questão da internet nas escolas. Dinheiro da onde? Agora, se o Congresso derrubar o veto do absorvente, eu vou tirar dinheiro da saúde e da educação. Vai ter que tirar de algum lugar. No Twitter, a deputada Tabata Amaral rebateu as críticas do presidente Jair Bolsonaro e disse que não vai parar de lutar pela dignidade das meninas e mulheres mais vulneráveis do país. No sábado, a Pastoral do Povo de Rua de São Paulo e a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, promoveram a distribuição de absorventes para mulheres em uma ocupação da capital paulista. A parlamentar defendeu a derrubada do veto. Não se trata de fato de uma incapacidade orçamentária, também não tem nenhum problema de indicação de onde vem o orçamento, porque tanto tem a indicação do SUS, mas também do Fundo Nacional Penitenciário. Se trata, na verdade, de uma vontade política de afrontar o movimento de mulheres, é uma postura misógina. 6h13. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, chamou de falta de consideração o corte de R$600 milhões na área de pesquisa, promovido pela equipe econômica do governo. Pelas redes sociais, Marcos Pontes disse que os cortes de recursos são equivocados e ilógicos, ainda mais quando são feitos sem ouvir a comunidade científica e o setor produtivo, entre aspas. O projeto de lei, que cortou 92% dos recursos para bancar bolsas e apoio à pesquisa, foi aprovado no Congresso na quinta-feira passada. Pesquisadores e ao menos 8 entidades ligadas à área da ciência se mobilizaram e recorreram até ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Renato Janini Ribeiro, classificou o corte como uma manobra perigosa. Pretendemos também atuar junto ao parlamento para que ele reveja essas medidas e aloque os recursos que foram subtraídos da ciência, porque já existe inclusive um edital que foi lançado com base nesse dinheiro, que estava prometido e foi cortado na última hora, uma manobra sorrateira feita em poucas horas para acabar com tudo que estava já planejado, prometido, articulado entre os Ministérios da Economia e da Ciência. 6h14, já virou o relógio, 6h15 no horário de Brasília. E na reta final dos destaques do Jornal da CBN tem o futebol. O Santos venceu o Grêmio por 1-0 e deixou o time gaúcho na penúltima colocação da tabela do Campeonato Brasileiro. Durante a madrugada, o Grêmio anunciou a demissão do técnico Luiz Felipe Scolari da comissão técnica. No Beira-Rio, o Internacional goleou a Lanterna Chapecoense por 5-2. Hoje, o São Paulo enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal, no complemento da 25ª rodada do Brasileirão. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira empatou em 0-0 com a Colômbia e perdeu o aproveitamento de 100%. Apesar da derrota, a equipe continua em primeiro lugar, com 28 pontos. O Brasil joga na próxima quarta-feira contra o Uruguai, na Arena Amazônia. Em Buenos Aires, a Argentina bateu o Uruguai por 3-0 e está próxima de garantir a vaga para o próximo Mundial. Jogando em casa, o Chile derrotou o Paraguai e conquistou a segunda vitória nas eliminatórias. 6h16.